Queridos, hoje é o dia da educação teológica. Não sei se você sabia disso, mas é um dia onde nós lembramos daqueles que acreditam na importância do conhecimento teológico para o avanço do reino de Deus no mundo. Também, algumas semanas atrás, nós celebramos mais um ano da Reforma Protestante, que provocou um novo cenário no mundo, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto político, no aspecto social e também no aspecto econômico. Alguns homens se posicionaram para protestar contra alguns desvios da igreja, algumas doutrinas que não tinham a aprovação da palavra de Deus, como, por exemplo, o pagamento de indulgências para obtenção do perdão de pecados. As pessoas tinham que pagar um valor para ter ali um documento carimbado pelo Papa para que tivessem o perdão dos seus pecados. Esse era apenas mais um dos muitos desvios que estavam acompanhando a igreja naquele período. E esse grupo de pessoas se levantou com muita intensidade, com muita clareza. E eles se levantaram porque entenderam algo que parece que se perdeu na vida de muitas pessoas, não apenas naquele momento, mas também no momento de hoje. O que, pastor, que eles entenderam? Que a Bíblia é a única fonte que baseia a vida de um crente e de alguém que decide viver de fato a vontade de Deus. Não existe nada mais importante do que a palavra de Deus. A Bíblia é a única fonte. Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro interessante e de sabedoria, mas, na verdade, na vida do cristão, a Bíblia é uma verdadeira bússola que se manifesta sendo o seu norte, o seu sul, o seu leste, o seu oeste. Ela é tudo que nós precisamos para cada momento da nossa vida. Mas, queridos, o problema é que você já sabe disso. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Inclusive, eu acredito que todo mundo concorda comigo que a Bíblia é suficiente para nos conduzir a uma vida aprovada por Deus. A maioria das pessoas já tem isso na sua mente. Isso já está muito claro. Mas a minha pergunta é, será que também temos essas verdades no nosso coração? Será que o nosso entendimento intelectual é transferido para uma vida prática, uma vida onde realmente eu transfiro aquilo que eu digo acreditar para a minha realidade diária? É uma pergunta que nós temos que fazer. Além de você saber que a Bíblia é fundamental para a sua vida, você lê a Bíblia? Você se conecta diariamente com ela? Você valoriza a palavra de Deus? Você é um apaixonado pelas Escrituras Sagradas? Pastor, por que você está falando disso? Porque a maioria das pessoas perdeu ou nunca teve paixão pela palavra de Deus. A maioria das pessoas perdeu essa paixão. No domingo passado, eu falei sobre a diferença de sermos religiosos ou espirituais. E muitas pessoas até leem a Bíblia por um comportamento religioso, mas não olham para ela como as palavras de vida eterna, como uma necessidade espiritual, como um alimento que eu preciso consumir todos os dias, em cada momento da minha vida. Ainda não entenderam o que representa receber a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos creem que a Bíblia é uma fonte inesgotável de poder e sabedoria? Você crê nisso mesmo? E quantos leem a Bíblia e aplicam os seus princípios diariamente? Não precisa levantar a mão. É você e Deus. Quantos realmente fazem isso? Quantos realmente acreditam nisso? Porque às vezes nós dizemos assim, eu creio no poder da oração. Você crê? Eu creio. Mas você ora? Mas você transfere o que você crê na sua mente para uma atitude diária e prática? Quantos que têm profundidade na palavra?
Vamos pensar em janeiro de 2023, você tinha um nível de conhecimento da palavra, nós estamos em novembro. Você pode dizer que hoje em novembro você conhece mais da palavra do que você conhecia em janeiro? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Às vezes, eu ouço pessoas dizendo, pois pastor, eu queria ser que nem essas pessoas que dizem que Deus fala com elas todo dia. Comigo não é assim, não. Quando alguém diz isso, eu falo, então você não lê a Bíblia, porque Deus fala todo dia comigo, porque todo dia eu abro a Bíblia para Ele falar comigo. Todo dia. Basta abrir, basta buscá-lo. Todo dia eu tiro um momento para que, de alguma forma, Deus possa falar comigo, Ele possa me alimentar, Ele possa esclarecer a minha vida, os meus comportamentos, se eu realmente estou andando conforme o que Ele espera de mim. Ele fala todo dia, basta abrir a palavra. Deus fala por sonhos? Sim. Deus fala por intermédio de pessoas? Sim. Deus fala através de uma música que você pode ouvir e sentir a presença de Deus? Sim. Deus fala através das circunstâncias? Sim, com certeza. E Ele também fala claramente através da Bíblia Sagrada. Às vezes, algumas pessoas dizem, poxa, pastor, vocês condenam essa coisa da pessoa aí na igreja tal, que tem o profeta tal, buscar revelação tal. Irmão, a gente não é contra isso não, a gente só é contra você fazer isso com a tua Bíblia fechada dentro de casa. Porque Deus quer falar com você o tempo inteiro. Mas, às vezes, algumas pessoas estão terceirizando a sua intimidade com Deus. Estão confiando naquilo que outros têm a dizer, porque não têm a sua própria experiência com Deus. Isso é muito sério. É muito sério. O problema é que a maioria das pessoas não está abrindo a Bíblia, que é a maior e mais fiel revelação de Deus que existe. Em 66 livros, Deus fala claramente conosco, com situações que vivemos hoje, com situações que viveremos no futuro. Deus é direto, Ele é claro, e nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem valorizado? Será que você acredita que se você valorizar a palavra de Deus, você terá uma vida realmente abençoada, conectada com as promessas dEle? Sabe, queridos, eu creio nisso. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu quero me basear num relato de um povo que, por um tempo, não acreditou, mas, através de um momento, da decisão de um líder, começou a acreditar e valorizar a palavra. E, através disso, viveram uma verdadeira reforma espiritual. Eles ouviram, eles entenderam e eles aplicaram a palavra nas suas vidas, porque eles foram reformados na sua espiritualidade pelo poder da palavra. Se você puder, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. E eu quero ler com você. Diz assim o texto, a leitura pública da lei. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam. Ele a leu em voz alta, em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. Você que vai ter um filho no futuro, tem umas sugestões de nome aqui. Muito interessante. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Irmãos, muita criatividade para os nomes. Verso 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e eles podiam vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou.
Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, você sabe que o povo de Deus havia se tornado cativo na Babilônia por causa da desobediência à palavra de Deus. Mesmo tendo sido libertos do Egito, de uma escravidão de 437 anos, tendo visto a promessa da terra prometida se cumprir, o povo deixou de valorizar a palavra de Deus e, por causa disso, ficaram desprotegidos contra os inimigos. Dessa forma, a Babilônia invadiu, matou a muitos, sequestrou a maioria e os levou para um cativeiro de dezenas de anos. Sabe, queridos, muitos filhos de Deus estão sofrendo em algumas áreas da vida porque estão ignorando princípios da palavra de Deus e por isso estão desprotegidos aos ataques dos inimigos. Mas esse texto nos ensina algo importante mais: obediência a Deus é proteção. Toda vez que eu obedeço, eu estou me colocando debaixo de um guarda-chuva, debaixo de uma proteção de Deus sobre a minha vida. E havia um homem judeu chamado Neemias, que era copeiro do rei, e ele recebe a visita do seu irmão, que conta para ele o que estava acontecendo em Jerusalém. A cidade havia sido destruída, ela estava em ruínas, os muros derrubados, e o povo estava sofrendo com muita humilhação. A coisa estava muito feia, e ele fica tão triste que ele pede autorização ao rei para que o liberasse para ir até Jerusalém e reconstruir os muros da sua cidade. O rei autoriza, ele vai, e em 52 dias ele reconstrói junto com o povo os muros de Jerusalém. Ele conclui a reforma estrutural de Jerusalém. A alvenaria foi finalizada. Estava tudo certo na parte estrutural. Mas Neemias descobre uma coisa: apesar da reforma estrutural estar finalizada, a reforma espiritual estava apenas começando. O povo precisava reformar os seus princípios e valores. O povo precisava valorizar a palavra de Deus. Então ele decide provocar um novo contexto espiritual. Ele chama Esdras, que era sacerdote e escriba, e ele realiza a leitura pública da palavra, e aquilo impacta o povo de tal maneira que um grande avivamento começa a se estabelecer através da valorização da palavra. Queridos, nós vamos construir uma nova sede, mas mais importante do que isso é nós vivemos uma reforma espiritual nas nossas vidas. E essa reforma deve ser feita pela palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a palavra. E quando que nós vivemos uma verdadeira reforma espiritual pela palavra? É isso que eu quero responder hoje. Em primeiro lugar, nós vivemos uma reforma espiritual pela palavra quando entendemos que sempre precisamos reformar nossos princípios e valores. Você pode ler comigo os versos 1 e 2? Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que eram capazes de entendê-lo. Queridos, o povo já tinha sido liberto do cativeiro.
O povo já havia retornado para Jerusalém, os muros já haviam sido reconstruídos, as portas já haviam sido colocadas no lugar, mas Neemias entendeu que ainda mais importante do que isso era que o povo voltasse ou começasse a valorizar a palavra. Ele entendeu que a reforma estrutural é importante, tem coisa que nós temos que fazer no mundo físico, mas a reforma espiritual é que é a base para que aquilo que nós temos feito no mundo físico seja sustentado pelo poder de Deus. É a valorização da palavra. Inclusive, queridos, eram muitos anos em que o povo não reavaliava os seus princípios. Muitos nasceram no cativeiro da Babilônia, nem conheciam claramente os princípios e valores do povo de Deus. Então, Neemias provoca uma reforma de dentro para fora. O povo precisava reformar os seus princípios e valores, o seu amor por Deus, e isso tudo através do quê? Através da palavra. Pastor, por que é tão importante reformar os nossos princípios e valores constantemente? Porque, com o passar do tempo e de tudo que a gente vive, nós temos o risco de entrar no automático. Nós temos o risco de começar a fazer por fazer, mas sem um propósito. Nós corremos o risco de ignorar, às vezes não é nem intencionalmente, alguns princípios e valores que sempre foram claros para a gente, mas porque falta contato com a palavra, mas tem muito contato com a cultura do mundo, que são as redes sociais, que são as conversas com os amigos, que é tudo que acontece no mundo, nós vamos perdendo o nosso temor do Senhor. O temor, ele vai caindo, vai sendo reduzido, e quando a gente vai ver, a Babilônia está invadindo, está destruindo a nossa casa, está destruindo a nossa história. Era o que estava acontecendo com o povo. Então, Neemias provoca essa reforma. Ele entendeu que a principal proteção que Jerusalém precisava não era a proteção dos muros, mas era a proteção de Deus. E para ter a proteção de Deus, nós precisamos de valorizar a palavra de Deus. Pastor, como é que Neemias chegou a essa conclusão? É simples. Quando a Babilônia chega para invadir, os muros estavam de pé. Mas aqueles muros maravilhosos de Jerusalém não foram suficientes para impedir que o Império Babilônico conseguisse invadir e fazer o estrago que foi feito. Por quê? Porque a verdadeira proteção que nós temos na nossa vida vem da obediência à palavra de Deus. Aí sim nós estamos protegidos. Às vezes eu vejo as pessoas gastando um dinheiro com curso, com capacitação, isso é importante. Mas o problema é que muita gente está buscando todo tipo de conhecimento humano sem buscar o conhecimento do alto. A sabedoria do alto, ela é muito além da sabedoria humana. E a gente não tem valorizado, muitos não valorizam. Tem gente que faz de tudo para ter segurança financeira, para ter segurança na sua moradia, para ter segurança na sua carreira, para ter segurança na sua família, mas muitos estão investindo apenas em sabedoria humana. Os muros físicos estão de pé, mas as defesas espirituais estão no chão, os muros estão no chão. Isso quer dizer que, por mais que eu esteja muito preparado no mundo físico, no mundo espiritual eu estou desprotegido. E você há de concordar comigo, irmão, que uma crise financeira no país joga a tua vida financeira no chão. É ou não é verdade? Um divórcio gera muito problema. Um problema sério na vida de um filho, uma enfermidade, um contrato que é rescindido do nada. Você estava contando com aquilo e, de repente, há uma reviravolta. E eu sei que é natural o mundo confiar nas coisas passageiras dessa terra, mas o povo de Deus, ele tem uma única segurança que é inabalável, e é a obediência à palavra, é a dependência do Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa certeza. Lá no Salmo 127, olha o que o salmista diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Você pode ter o melhor arquiteto, o melhor mestre de obras, a melhor empreiteira para construir. Irmão, se o Senhor não for o construtor, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não é o Senhor que te protege, será inútil você tentar outros caminhos de segurança. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Olha o que ele diz aqui. Ele diz que é a pílula que você toma que concede sono. É o acompanhamento profissional? É o dinheiro na conta? O que ele diz? Você pode ler comigo? O Senhor concede o sono
aqueles a quem Ele ama. Sabe o que te faz dormir? É saber que Deus está no controle da sua vida. É saber que você está no centro da vontade de Deus. Isso nos dá acesso a uma paz que excede todo entendimento. É necessário reformar os princípios e valores da palavra no nosso coração. Amém? Segundo, quando vivemos uma verdadeira reforma espiritual pela palavra, como damos a atenção devida à palavra. Olha o verso 3. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Ouvia com atenção. Queridos, sabe quando que nós vivemos uma verdadeira reforma espiritual? Quando nós damos a atenção devida à palavra. O texto conta que eles não se reuniram assim para qualquer coisa, não. Eles não se reuniram naquele culto público para encontrar os amigos, os irmãos, para depois sair para comer. Não foi isso, não. Eles não se reuniram ali simplesmente para cumprir um protocolo espiritual, ou para encontrar alguém que não encontrava há muito tempo, ou para cantar uma música que eles gostavam de cantar. Não. O texto conta que eles se reuniram para ouvir com atenção a palavra. Com atenção. Todos que podiam entender estavam ali. Isso está muito claro. Ele é muito direto aqui nesse texto. Eles se reuniram para ouvir com atenção a palavra. Queridos, a palavra de Deus estava sendo lida. Era o momento mais importante. O texto conta que eles construíram um palco para que Esdras, sacerdote e escriba, pudesse fazer a leitura da palavra. Pastor, construíram esse palco porque o sacerdote era importante? Não, irmão. O que é importante é a palavra. Não importa quem é o pregador que está no alto do púlpito. O que importa é a mensagem, é a palavra. Essa é a importância. E aí, o povo entendeu. E eles ouviram com atenção. E sabe por quanto tempo que eles ouviram a leitura da palavra? O texto diz que desde o raiar da manhã até o meio-dia. Digamos que o sol nasça por volta das 6 da manhã. Digamos que seja por aí. Foram 6 horas de culto, irmão. 6 horas ouvindo a palavra. 6 horas com o povo atento, focado no que estava sendo pregado. Sabe, queridos, eu imagino isso acontecendo. Eu imagino isso acontecendo. Mas eu não sei se seria possível hoje, porque nós fazemos um culto de 2 horas e você já bate a perna. Já olha no relógio. Já fica assim, pastor, deve achar que eu não tenho mais nada para fazer, não. Acordo 5 da manhã. Quantos pontos tem esse sermão aí? Misericórdia. É o natural. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já fui assim. Porque eu já pensei como você também. Já estive aonde você está. E vamos dizer aqui a realidade. Muitos até já chegam atrasados todo domingo. Porque não se programam. E aí chega naquela correria, às vezes não consegue nem se conectar. Outros estão aqui fisicamente, mas a mente está voando. Está pensando na conta que tem que pagar nessa semana, está pensando no problema da família, está pensando nas situações que envolvem a sua vida, está pensando em assistir os gols do time, está pensando em um monte de coisa. E isso é muito sério. Irmãos, eu já fui assim, eu já participei de culto de corpo presente. Você já foi também? O corpo estava ali, mas a mente estava voando. Hoje com o celular, então, que tem de gente que fica no celular no culto. Por quê? Porque não há atenção à palavra. Mas o texto diz que eles não estavam apenas ali, mas eles ouviam a palavra com atenção. Por quê, pastor? Porque eles não queriam leitinho, eles queriam alimento sólido. Eles queriam profundidade. Eles não queriam um pedacinho de pão. Eles queriam, de fato, ter uma experiência real de transformação da sua vida. Eles não queriam ir para casa com uma frase de impacto para postar, não. Mas eles queriam a revelação de Deus naquele dia sobre as suas vidas. E, queridos, isso aqui não é incomum na Bíblia, não. Porque no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, o rei Josias olha para o templo e ele fala assim, o templo precisa de uma reforma, tem que melhorar. E aí ele chama o povo para reformar o templo. E eles começam aquela reforma. E aí, no meio da reforma, alguns chegam para o rei e dizem, ô rei, nós encontramos um livro lá
nos escombros ali do templo. E você sabe que reforma é mais complicado que construir do zero, né? Que você tem que destruir para depois construir, né? É complicado. E eles encontraram aquele livro. E eles investigaram que livro era aquele. E quando eles descobriram que era o livro da lei, o rei Josias disse: eu entendi. Mais importante do que reformar o templo externo de Deus, nós precisamos de uma reforma interna dos nossos corações. Ele manda parar a obra e diz: nós vamos ler a palavra, nós vamos valorizar a palavra, e isso sim vai mudar a nossa história. O rei Josias, meu Deus, irmãos, eu fico preocupado, porque eu vejo muitas vezes o crente investindo demais em conhecimento humano, mas não investe no conhecimento da sabedoria do alto, não valoriza a palavra. Às vezes, fica comendo comida estragada nas redes sociais por aí e não valoriza a palavra. Isso é muito sério, isso me assusta, porque muitos não estão valorizando a palavra. Pastor, você é contra conhecimento humano, irmão? Eu sou contra gastar uma fortuna com o humanismo e uma merreca com o cristianismo. E eu não mergulhar na palavra, e eu não dizer: eu tenho muita coisa para fazer hoje, mas eu não saio daqui enquanto as palavras de vida eterna não mudarem a minha história ainda hoje. Enquanto o Senhor não falar comigo. Nós precisamos de sede e de fome pela palavra. Nós precisamos disso, uma reforma espiritual pela palavra, em nome de Jesus. Em Josué 1:8, ele vai dizer assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe o que ele está dizendo? O segredo do sucesso é você valorizar a palavra de Deus. Você quer mais conhecimento? Busque. Mas entenda uma coisa: o conhecimento mais importante para você ter sucesso na sua vida é o que a palavra tem a dizer a seu respeito. Nós precisamos valorizar a palavra. Não existem atalhos. Tem que ter dia, lugar e horário para ler Bíblia. Todo dia. Isso é fundamental. Agora, não vai ler a Bíblia porque o pastor Bruno disse para ler não, tá? Lê porque você entendeu o que Deus está falando com você hoje. Porque se você só for ler por disciplina, uma hora você não consegue. Mas se você ler por uma necessidade de um alimento espiritual diário na sua vida, fica tranquilo, porque você terá cada vez mais e mais experiências com o Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, quando vivemos uma verdadeira reforma espiritual pela palavra, quando ao ler a Bíblia, conectamos a reverência com a experiência. Olha o que diz os versos 5 e 6. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. O povo todo se... Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Sabe quando que nós vivemos uma verdadeira reforma espiritual? Quando nós conectamos a reverência com a experiência. Quando nós vamos além. O texto diz que quando Esdras abriu o livro, o povo se levantou. Não era qualquer livro, não era 5 passos para ficar milionário, não era livro de autoajuda, era a palavra de Deus sendo lida publicamente. Eles se levantaram para ir ao banheiro, irmão. Se levantaram para olhar a notificação do celular? Não, eles se levantaram para ouvir a palavra. E o texto diz que depois que ele termina de ler uma parte, Esdras louvou a Deus, o povo ergueu as mãos e disse: amém, amém, que assim seja. Nós ouvimos, mas nós conectamos o que nós ouvimos com a nossa vida, e eles se prostraram em adoração no chão. Reverência conectada com experiência. Sabe, irmãos, às vezes eu fico vendo uns crentes que quando o time ganha campeonato, irmão, o cara fica sem voz, não vai nem trabalhar no dia seguinte, acabado. Eu entendo isso porque acontece muito comigo, né? Muita vitória, né? Ganhou um título e já está soberbo, né?
Mas quando a palavra é pregada, não sai um amém da boca. Não glorifica a Deus, não vibra, não celebra. Às vezes está com a mão no bolso, às vezes está dizendo, olha que hora vai acabar. Ei, a palavra está sendo pronunciada e o povo de Deus precisa celebrar. Nós precisamos celebrar. Aquele povo celebrou. Sabe por quê? Porque eles estavam naquele culto de corpo, alma e espírito. De corpo, alma e espírito. Recentemente eu decidi fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu decidi ler a Bíblia de forma cronológica. Você sabe que a Bíblia que você tem, ela não está organizada cronologicamente. E eu decidi fazer uma leitura cronológica. Aí eu vou fazer algo diferente. Comecei a ler. E aí comecei. E aí, eu vou compartilhar isso com você, porque talvez você diga amém, amém também. No meio da leitura essa semana, Deus falou algo que eu falei, meu Deus, é para mim. Você já teve essa experiência? Você fala, meu Deus, é isso que eu precisava. É disso que eu preciso. Sabe o que eu li? Salmos 119, 37. Salmos 119, 37. Olha o que está escrito. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Ai, irmão. Isso aqui é do céu, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas ficam perguntando, poxa, minha vida é de altos e baixos. Sabe, eu sei que eu tenho potencial para as coisas acontecerem, mas quando parece que vai acontecer, as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque talvez você esteja distraído com coisas inúteis. Não estou falando de coisa ruim, não. Porque às vezes tem coisa que não é pecado, mas tira o teu foco do principal. Quem é que está entendendo? E você está ali. E às vezes você está chegando em 2023 no final e você está, a coisa não aconteceu, parece que não rompe, parece que a porta não abre, mas o problema é que muitas vezes você está envolvido com coisas inúteis. Você está focando em novela, em série, em andar com gente que não deveria mais estar na tua vida, e você continua ali, e você está focado aqui e ali, e Deus está te direcionando, e você não consegue perceber, porque você está desfocado por causa de coisas inúteis, mas a palavra do Senhor diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Essa é uma oração que eu faço todos os dias pela minha vida. Eu quero focar naquilo que é útil para o Senhor. É necessário reverência, mas conectada com uma experiência. Será que você tem reverência quando a palavra é lida? Será que você valoriza a palavra? Será que na hora de a Bíblia ser aberta, isso mexe com você? Será que essa é uma realidade? Será que você vibra? Isso é tão importante, irmãos. Você vibrar. Imagina uma coisa, eu chego pro Léo e falo, Léo, cara, minha vida inteira eu juntei dinheiro para comprar uma casa. Essa semana eu consegui comprar minha casa própria. Cheio de alegria. O Léo fala, legal, pastor. Legal. É só um exemplo, tá? Legal, pastor. Nada. Não vibra, não celebra. Irmão, não vou contar mais nada pro Léo, não. Misericórdia. Aí eu chego pro Ralph. Ô, Ralph, aqui, cara. Consegui comprar minha casa, cara. Aí o Ralph, meu irmão, ele vibra, ele pula como se fosse a casa dele. Ele diz, cara, parabéns, pastor, que coisa linda. Vou te levar até na churrascaria, vou pagar a conta. Ô, que benção, irmão. Ô, que benção. Irmão, a partir de agora, eu conto tudo pro Ralph. Já vai ter almoço grátis, né? Mas por quê? Porque ele celebrou a minha vitória. Ele vibrou com aquilo que eu estava vivendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a gente acha que na nossa relação com Deus é diferente? Às vezes Deus libera palavras de poder e esperança, de correção para a nossa vida. E às vezes nós fechamos a Bíblia e fingimos que aquilo não fez grande diferença na nossa vida. A minha oração é para que a cada palavra das Escrituras Sagradas pronunciadas sobre a sua vida, você possa vibrar dizendo, amém, eu recebo, é para mim, é para minha história, é para minha vida, eu creio nisso. Quando você lê o Salmo 23, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Nós deveríamos celebrar e louvar a Deus. Jeremias 29:11, só eu conheço os planos que tenho para vocês, e são planos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar. Será que você pode celebrar? Conexão com a palavra. Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Quando Paulo escreve
uma de suas cartas dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É para mim, meu Deus. Quando ele diz: ó, você tem que mudar de vida, teu comportamento não está certo, é para mim, é para você. Nós temos que celebrar, nós temos que ter reverência e nós temos que ter experiência, e isso é fundamental. Deus tem falado, mas será que você tem se conectado? E queridos, como é que você vai vibrar no meio do ônibus com que você está lendo? Às vezes é meio estranho, você pode até fazer isso, mas é meio estranho. É por isso que tem que ser um momento de intimidade, você tem que estar conectado mesmo ali, você tem que separar tempo, e isso é fundamental. Você recebe isso em nome de Jesus? Mas em quarto lugar, quando vivemos uma verdadeira reforma espiritual pela palavra, quando somos ensináveis e dedicados para entender a palavra. Você pode ler comigo o verso 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Queridos, Esdras começou a ler. Os levitas se posicionavam e replicavam o que Esdras estava lendo para que chegasse a todo o povo. E eles fizeram questão de interpretar e de explicar exatamente o que estava sendo lido naquele momento. Eu queria que você entendesse uma coisa, irmão. O cristianismo é uma religião de entendimento. O culto deve ser racional. Tem que ter entendimento. Eu preciso entender o que está sendo direcionado. Nós temos também manifestações espirituais? Sim. Nós temos manifestações emocionais? Sim. Nós somos corpo, alma e espírito. Não dá para separar as dimensões. Somos uma pessoa só. É natural. Mas tem que haver entendimento. Eu preciso entender o que está sendo lido, o que está sendo pregado e como eu posso aplicar de forma prática na minha vida. A palavra ela tem que gerar mudança, transformação. Eu tenho que ter clareza, por exemplo, para tomar decisões práticas baseadas no que eu estou ouvindo agora. Isso é tão importante. Tem que ter estudo, tem que ter pesquisa, tem que ter profundidade. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas para isso leva muito tempo. Você quer levar tempo com o quê, irmão? Se não é com a palavra, é com quem então? Tem que dedicar tempo mesmo. O povo de Deus é apaixonado pela palavra. Não é para você viver de caixinha de promessa não, irmão. Você pega lá: você é o campeão, você é o bonitão, não há ninguém mais cheiroso que você nessa terra. Deus vai cumprir as promessas. Irmão, você é bonitão, você é cheirosão, você é o campeão, você é mais que vencedor mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa, não é só promessa que Deus tem para cumprir não, tem obediência para a gente revelar nessa terra. Tem mudança que a gente tem que viver, tem comportamento que a gente tem que mudar, tem pensamento que tem que sair da nossa mente hoje, tem gente que tem que sumir da nossa vida nessa semana, tem decisões que eu tenho que tomar hoje. Eu não posso viver somente das promessas de vitória, mas eu preciso viver de uma renúncia presente. Tem que ter entendimento. Você participa, por exemplo, da Escola do Avivamento, todos os domingos às 9 da manhã aqui. Será que você tem buscado conhecimento? Outro dia me perguntaram: pastor, que curso você indica de conhecimento bíblico? Eu disse: Escola do Avivamento. Ah, pastor, mas o curso de fulano tal, ele é muito conhecido. Falei: irmão, eu não conheço o curso de fulano tal. Eu posso falar daquilo que eu conheço. Às vezes as pessoas querem ir para uma profundidade sem ter nenhum fundamento. E aí você vai entrando num caminho que vem vento de doutrina, confunde a tua mente, daqui a pouco você está em crise, você não está entendendo o que é, o que não é. Ei, Deus não tem confusão para você não. Deus tem clareza. Fique debaixo do lugar que Deus te colocou, porque aqui o Senhor te orienta, Ele doutrina a sua vida, Ele direciona a sua vida, mas isso tudo acontece quando nós valorizamos a palavra, amém? Mas para isso, querida, é necessário um coração ensinável, porque o povo tinha um coração ensinável, eles tinham atenção, eles louvavam, eles concordavam, e o coração deles era tão ensinável que mesmo vivendo um novo momento, agora um momento de reconstrução, de crescimento, de vitória, o povo começa a chorar, porque estava constrangido com o tamanho da misericórdia de Deus, mesmo diante do tanto que eles erraram com Deus, e eles começam a chorar, porque eles tinham um coração ensinável.
Queridos, um coração ensinável faz toda a diferença, porque não adianta você escutar o melhor sermão da história, se você não tiver um coração ensinável, a sua vida não muda. Se você for daqueles que pensam, isso aí eu já sei tudo, eu já domino isso, já ouvi várias vezes, você não está abrindo caminho para que a palavra transforme a sua vida, para que o Senhor transforme a sua vida. Um coração ensinável, uma palavra clara, direta. Foi o que aconteceu com o eunuco, que era um rei em um reino próximo à cidade em que Filipe encontra ele, e ele estava sentado, e ele estava lendo um rolo, um pergaminho, e ali estavam os escritos do profeta Isaías, e ele estava lendo, e aí Filipe encontra ele e pergunta, vem cá, entendes o que lês? E ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Irmão, entender a Bíblia não é fácil mesmo não, irmão, não é fácil mesmo não. 66 livros que foram escritos há milhares de anos atrás, por pelo menos 40 homens diferentes, no espaço temporal de 1.500 anos, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego antigo. Irmão, entender isso no mundo de hoje não é fácil não, não é fácil não. Aí Filipe diz, então eu te explico, fica tranquilo. E ele começa a explicar, e quando ele começa a explicar, a fé daquele eunuco começa a ser ativada, e ele começa a vibrar com a palavra, e ele diz, olha, tem água aqui, eu entendi o que me impede de ser batizado. Porque quando tem entendimento e tem coração ensinável, a palavra se cumpre na nossa vida. Quem crê, se batiza. Quem crê, se compromete. E isso faz toda a diferença. E ele foi em frente. Se você tem dificuldade de entender, estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. Mas que você busque ajuda para entender e ter clareza do que Deus tem para você. Mas em último lugar, quando nós vivemos uma verdadeira reforma espiritual pela palavra, quando, por fim, conseguimos aplicar de verdade e viver os efeitos da palavra em nossa vida. Olha os versos 9 e 10. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras versões, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Sabe, queridos, eles estão encerrando a leitura pública da palavra. E não adianta eu ter as chaves e não decidir usá-las para abrir as portas. Então o povo começa a aplicar a palavra. E sempre que a palavra é pregada, a primeira coisa que a gente tem é arrependimento. Porque a gente percebe que tem coisa que precisa mudar na nossa vida. E isso gera tristeza. E o povo começa a chorar. Porque eles estavam lembrando do quanto falharam com Deus, mas Deus os trouxe de volta para Jerusalém. Deus levanta um rei ímpio para libertá-los do cativeiro da Babilônia. Eles voltam e eles estão ali, reconstrói os muros, reconstrói o templo de Deus, e agora um novo culto está acontecendo, e ao mesmo tempo que eles choram, eles têm um sentimento de gratidão, eles não entendem muito bem. Então Neemias chega para eles e diz, ei, hoje não é dia de choro não, nós já choramos no cativeiro, nós choramos para reconstruir esse muro, mas agora é dia de nós nos alegrarmos, porque o Senhor é conosco. A alegria do Senhor é a força de vocês. Quando você valoriza a palavra, a alegria do Senhor te fortalece, ela te renova, ela te empodera, ela potencializa a tua vida, ela te prepara para o dia mau e ela glorifica o Senhor através da sua vida. Nós precisamos de uma reforma pela palavra. Eu creio nisso. E tem uma coisa que a palavra diz também. Ela diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você quiser, você sai daqui salvo. Se você quiser, você sai daqui com passaporte para o céu. Se você quiser, seja qual for a vida que você teve até aqui, mas se você confessar Cristo como Senhor da sua vida, você sai daqui com os teus pecados perdoados, com o teu presente ressignificado e com o teu futuro garantido. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu quero orar com você. Eu quero orar com toda a igreja. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero, nesse momento, te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça.
eu tenho certeza que essa palavra de alguma forma movimentou o teu espírito, te impulsionou a alguma postura diferente nessa semana, alguma atitude diferente nessa semana. Mas a primeira atitude que todos precisam ter aqui é realmente começar uma nova etapa de fé com a condução de Jesus. Então eu quero dar oportunidade a todos a fazer uma oração de entrega, uma oração de dependência do Senhor, uma oração que vai colocar fim num ciclo aonde Deus não foi o centro da sua vida e vai iniciar um ciclo aonde Deus vai te conduzir em todos os momentos, na direção de todas as promessas e de tudo que Ele planejou para você. Se você puder, feche seus olhos agora, baixe sua cabeça e nós vamos orar. E eu queria convidar todos a repetir uma oração no fundo do coração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido valorizar a Tua palavra. Eu creio que a Tua palavra é suficiente e eu reconheço que não tenho valorizado ela. Então eu te peço perdão, porque eu sou um pecador e eu preciso de perdão, eu preciso de salvação, eu preciso da Tua presença me conduzindo. Então eu te convido para me direcionar a partir de hoje ao caminho de vida eterna, de salvação, de promessas cumpridas, de sonhos do Senhor realizados na minha vida. E eu oro pedindo para que essa oração alcance a minha casa e tudo que eu chamo de meu possa ter o toque do céu. Em nome de Jesus, amém. A igreja continua com os olhos fechados.